Hey, muito bom Muito bom dia! Que dia! música linda, hein? Você curtiu? Muito. Eu vi que você estava aqui viajando na maionese aqui, Isso aí, só curtindo. só curtindo. Então, que gostoso Letra isso, né? maravilhosa, né? Que gostoso isso, que gostoso isso. Só um pedacinho assim, ó. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Uma oração, Uma oração. uma oração. E o que nós deveríamos fazer, né? Desde o momento em que acordamos até a hora de deitarmos nossa cabeça, cantar a bondade de Deus. Agradecer, cantar a bondade de Deus. Isso aí, bom dia a todos, como Muito vocês bom estão? dia. Mais uma semana começando ou uma semana a mais? Como é para você? Sempre uma semana a mais, um dia a mais, um dia, uma grande oportunidade de renovar a identidade em Cristo e seguir com os seus dons, seguir com os seus talentos sendo colocados em prática em prol de outras pessoas, em prol do corpo de Cristo. Bora lá, galera. Então, hoje, o que temos para hoje? Qual o texto de hoje, texto básico hoje para o nosso O texto devocional? básico hoje é 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4, versículo 10, na versão NVI. Vamos lá? Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Qual é o seu dom? Qual é o meu dom? Bom, temos múltiplos dons, não apenas um dom. Nós temos vários dons. Temos os dons espirituais, os dons da alma, os dons do dia. Como é que eu posso dizer isso? Os dons terrenos. Temos vários dons. Por exemplo, falar em público é um dom. Eu me considero um orador nato. Não tenho dificuldade de olhar para uma câmera e falar, ou pegar um microfone com uma multidão e falar. Não tenho dificuldade de falar sozinho no meu quarto. Não tenho dificuldade de falar em público. Não tenho dificuldade para falar também em qualquer situação. Quando é uma única Você pessoa. precisa dar um conselho, algo assim. Sim, eu me lembro de algumas pessoas na época de faculdade, alunos. Eu dava aula na PUC, no Paraná, e muitos alunos tinham uma dificuldade tremenda de apresentar o trabalho, de falar em público, e aí eu ajudava muito esses alunos. Muitas vezes a gente fica com medo de se expor, fica com medo da crítica, fica com medo de como as pessoas vão reagir, como elas vão falar a seu respeito, como elas vão comentar a seu respeito, como elas vão olhar para você. Mas a verdade é que isso pouco importa. Importa é como você está se sentindo em relação a tudo isso. Se você sabe qual é o seu dom, você sabe para que você foi chamado, então não tem esse problema. A maioria das pessoas não sabe para que foi chamado. E aí, como é que faz para descobrir isso? Eu falei de um dos dons, né? Nós temos múltiplos dons, temos vários dons. Algumas pessoas são extremamente organizadas, outras pessoas têm um ombro amigo, é um dom. Ela é ouvir, né? Quando digo ombro amigo, é ouvir, ela sabe ouvir. Outras pessoas, elas doam muito. Outras pessoas, o que mais que elas podem fazer? Tem pessoas que têm habilidade de lidar com mais trabalhos sociais, né? Tem pessoas que têm também o dom de servir ao próximo, né? Pessoas que conseguem fazer trabalhos, atender moradores de rua, pessoas em situações de risco. Outras preferem um trabalho um pouco mais discreto. Mas ali nos bastidores estão ajudando de alguma forma também a sua comunidade, o seu próximo. E esse é o propósito, né? É usar o dom, usar os nossos dons para servir o nosso próximo. Dessa forma estaremos servindo a Deus. Então, utilizar isso
como uma forma de servir a Deus, servindo o nosso próximo. Exatamente, por isso em 1 Pedro 4,10 está escrito dessa maneira: servir uns aos outros. Então, se você não serve para servir outros, não serve para nada. É como se você estivesse enterrando o seu talento. Na parábola dos talentos, é como se você estivesse pegando o seu talento e enterrando o seu talento para você prestar contas num determinado dia com quem te deu esse talento. Você falar: não fiz nada com ele, não ajudei ninguém. E eu mencionei aqui apenas exemplos de trabalhos voluntários, mas na verdade exercer a nossa profissão, o que nós escolhemos fazer com excelência, utilizando realmente o nosso dom, também é uma forma de servir, né? Se você é um advogado, por exemplo, e você está dando muita atenção para o caso do seu cliente, você está tentando realmente solucionar aquilo, você está entregando o seu melhor, está buscando... Você está servindo também. Exatamente. Com o seu dom, com a sua habilidade. E assim também em outras áreas, né? Obviamente. Exatamente. Então, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Cada um conforme o dom que recebeu. Aqui é importante que você dedique um tempo para descobrir qual foi o dom que você recebeu ou os dons que você recebeu, os talentos que você recebeu. Quais são as suas habilidades? Quais são suas... O pessoal fala muito hoje em hard skills e soft skills. Quais são essas habilidades? Você já parou para meditar nisso? Quais habilidades você tem? Por exemplo, você é capaz de comer, por exemplo, um bolo que você gosta e já identificar a receita dele? Isso é um dom. Você consegue, por exemplo, estar numa feira no final de semana, olhou alguns bonequinhos lá, alguns artesanatos, você conseguiu olhar para aquilo e já identificar como aquilo pode ser produzido? Quais materiais você vai utilizar? Que técnica você utiliza? Isso é um dom. É um dom. O que mais? Você já ouviu uma música e ela ficou ali na sua mente, você pegou o violão e já saiu tocando? Isso é um dom. O que mais? Você pegou um tema do nada, uma história, um versículo, alguma coisa e conseguiu falar por horas sobre aquilo, é um dom. Eu já entendi. É um dom. Então, dedique um tempo para identificar o seu dom ou os seus dons. Quais são os seus dons? Então, uma vez que você identifica esses dons, vamos ler aqui a outra parte do versículo de 1 Pedro 4,10. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, você vai usar isso para entregar para as outras pessoas na medida certa, como um bom dispenseiro. O que seria um bom dispenseiro? Seria um bom administrador, né? Administrador daquilo que foi entregue nas suas mãos. Entregando isso para o corpo de Cristo, nós chamamos para a igreja, não é a igreja em si, as quatro paredes, mas para as pessoas que compõem a igreja, entregando isso para a sua família, para a sua comunidade, para o meio onde você vive. Então, todos nós temos dons, então nós temos como abençoar outras vidas, entregar isso para outras vidas, como ajudar outras vidas. E nenhum dom é pequeno, né? Muitas vezes você chega, até citando o exemplo da igreja que você usou, você chega em uma igreja mesmo, física ali, e tem uma pessoa simpática te recebendo à porta, aquilo pode fazer toda a diferença no seu dia. É uma forma de você já chegar baixando a guarda, né, para receber a mensagem ali, para entender o que a palavra trouxe para você naquele dia, ou, sei lá, qualquer tipo de dom. Nenhum dom é pequeno, desde que a gente ou utilize com a intenção de servir, com a intenção de ajudar. Vamos aqui para... E esse dom ele pode ser uma habilidade ou ele pode ser uma experiência de vida também. Por exemplo, uma mãe que já tem um filho mais velho ou que tem 2 ou 3 filhos, ela tem uma experiência para orientar uma mãe que tem um filho pequeno agora, que está passando por algumas dificuldades naturais, né, de quando a gente tem uma criança pequena, ou um empresário que já teve vários negócios diferentes, que já abriu, fechou empresas, já passou por várias situações, tem também a experiência ali que pode estar ajudando um novo empreendedor, uma pessoa que está começando com um novo negócio. Então, sempre utilizar esse conhecimento, ele também vai ser um dom. Colocar isso em prática, ele também vai ser um dom, desde que seja em prol, né, exatamente, em prol das outras pessoas. Bom, uma coisa boa para você analisar durante a sua vivência, quais foram as coisas que você fez de forma mais natural?
pessoal chama de teste vocacional. Vamos fazer um teste vocacional para descobrir quais são as suas tendências, quais são as suas inclinações, se você tem uma inclinação mais para a área técnica, mais para a área de humanas, para exatas, né, ou para áreas de biológicas. Quais são as suas aptidões? Tenta identificar essas aptidões. Provavelmente ali você vai encontrar uma referência para os seus dons. Mas também uma forma de ajudar as pessoas que a gente tem observado é que naquelas suas fraquezas também existe um dom ali. Olha que incrível, naquelas fraquezas, naqueles pontos que você julga que você é mais fraco, que você comete mais erros, que você erra mais o alvo. Isso tem um significado na Bíblia. Errar o alvo significa pecar. Então não quero dizer que você é um pecador, mas quando você erra o alvo, você está pecando, é isso mesmo. Então quando você erra o alvo, ou seja, não entrega o seu dom na medida certa, da forma correta, ou você guarda esse talento, guarda esse dom para você e não entrega, você está errando o alvo, você está pecando e você vai ser cobrado por isso, porque você precisa entregar isso para comunidade, porque você recebeu esse dom, você recebeu de graça, e de graça você também vai entregar. Mas quando digamos recebeu de graça, você na verdade recebeu na graça, porque você pode também cobrar para entregar esse dom. Você não precisa fazer de graça totalmente, sem custo nenhum, não é isso. O que nós estamos dizendo é que você recebeu um dom natural e você vai compartilhar isso. E quanto mais pessoas você ajudar, quanto maior for o número de pessoas que você alcançar com esse dom, maior também vai ser o seu galardão, o seu benefício. E aqui mesmo na Terra vai ser o seu benefício financeiro, inclusive. Então, por isso que você tem que dedicar um tempo, você pode dedicar um tempo para descobrir qual é o seu verdadeiro dom, quais são os seus verdadeiros dons e entregar isso como um bom despenseiro. Tem um teste bem interessante que pode ser feito para descobrir o seu dom, que é você pensar: o que eu faria em uma segunda-feira de manhã sem me sentir cansado ou desanimado? O que eu acordaria com vontade de fazer em uma segunda-feira de manhã? Vamos colocar de uma outra maneira. Se eu não tivesse que me preocupar com o dinheiro, o que eu acordaria fazendo em uma segunda-feira de manhã? Eu acordaria indo na igreja louvar a Deus, cantar. Ou então eu iria, sei lá, fazer qualquer outra coisa, jogar tênis, ou eu iria... Me dá um exemplo aí, o que poderia ser feito numa segunda-feira de manhã sem que fosse um peso, fosse algo prazeroso de ser feito. E acordar, por exemplo, eu iria escrever sobre algum determinado tema, eu iria fazer... Eu faria artesanato, porque eu amo. Eu iria fazer o que eu estou fazendo agora, abrir a câmera e falar com as pessoas. Acho que isso é... Então, esse é um dom. Normalmente, quando a gente faz algo com muito prazer, sem esse peso, sem sem você ser forçado, ser obrigado a fazer, normalmente esse é um dom. Então, é o dom que você pode usar para servir quem está próximo aí a você. Quais dons ou talentos Deus te deu? Escreve aí pra gente. Isso, escreve. Coloca aí nos comentários quais dons você acha que Deus te deu. Qual a maneira que você acha que você pode servir através desses dons. Nós também somos servidos diariamente por esses talentos de outras pessoas, por esses dons. Nós recebemos isso, seja através de uma palavra amiga, seja através de um serviço bem prestado de alguém que nós contratamos. Nós também somos servidos diariamente por esses dons. E é um bom exercício de gratidão a gente perceber esses dons. Então, faz uma reflexão da sua última semana ou dos últimos 15 dias, o último mês. Quantas vezes você foi realmente servido pelo talento de alguém? Talvez seja até quando você ligou para sua mãe: mãe, eu não sei o que eu faço com essa criança que não para de chorar, de cólica. Ela te serviu com o dom dela, de alguma forma, ela te explicou ali como fazer, te deu uma dica, alguma coisa. E assim também outras pessoas com diversos assuntos, diversas situações também podem ter te servido. Faz essa reflexão, que talvez no meio desse pensamento de como você foi servido, você pode encontrar também a sua maneira de servir. Você pode pegar exemplos de como servir. Isso mesmo, vivemos em comunidade, vivemos na sociedade, normalmente vivemos em união e não em unidade. Então, quando vivemos em união, na maioria das vezes não percebemos a necessidade do outro. Por não perceber a necessidade do outro, acabamos
fazendo de qualquer maneira, de qualquer forma, acabamos colocando o nosso dom de uma forma banalizada. Então é importante que você observe o contexto que você está vivendo e verifique se você está vivendo apenas em união com aquele ambiente ou em unidade com aquele ambiente. Porque quando você está vivendo em unidade, você entrega o melhor, você faz aquilo com excelência, você coloca aquilo na medida certa, na hora certa, na quantidade certa, porque você entende que na unidade você é uma parte dela, você é um pedaço daquilo, você é parte daquele corpo, você é tão importante como qualquer outra parte do corpo. Por exemplo, os olhos não são mais importantes do que a boca ou vice-versa. Então, você é parte do corpo. Você sendo parte do corpo, você sendo parte dessa unidade, você contribui com o seu dom nesta unidade e você recebe isso, como a Vanessa falou agora, você recebe isso de outras pessoas. E agradecer por isso, porque diariamente nós recebemos isso, nós vivemos desta maneira e se nós não prestarmos atenção, nós não seremos gratos, porque sempre tem alguém que conhece mais do que a gente, que sabe mais do que a gente, ou que conhece uma determinada área que a gente não conhece, que tem habilidade naquela área que a gente não tem e a gente depende, a gente se reconforta naquela área, a gente utiliza aquele dom, aquele benefício que uma outra pessoa está oferecendo através do dom que ela tem e que você não tem. Então seja agradecido. Todos nós somos muito distintos, nós somos diferentes, somos distintos, somos únicos. Portanto, os nossos dons, eles são únicos também. Por mais que uma pessoa faça alguma coisa e você faça essa mesma coisa aparentemente da mesma forma ou obtendo o mesmo resultado, não é a mesma coisa, porque tem o seu toque, tem o seu sazon, ali, tem a sua identidade naquele processo, compreende? Então, por você ser único, não se compare com ninguém. Primeiro ponto assim para falarmos nisso, não se compare, porque o fulano fala super bem, porque ele tem uma eloquência, porque não sei o que. É ele. Você não está correndo a corrida dele, você não está andando na mesma pista que ele, você não está correndo na mesma velocidade que ele. As pernas são dele, a mentalidade é dele, aquele talento é dele. Você corre nas suas pernas, você corre no seu espírito, você corre na sua mentalidade e você corre, o mais importante, você corre com Cristo, com o Espírito Santo, com Deus que está guiando você. Isso é o mais importante. Então não compare a sua corrida com a corrida de outro, não compare o seu dom, o seu talento com o talento de outro. Você deve sim usar o seu talento para frutificar, para abençoar outras vidas. É isso que você deve fazer, mas não se compare. Como a história da parábola dos talentos, né? Em que o Senhor confiou aos seus servos alguns talentos de acordo aí com uma análise rápida que ele fez ali da habilidade de cada um. Então, esse servo, eu percebo que ele é um pouco mais ousado, ele é um pouco mais comunicativo, ele consegue arriscar mais, ele consegue trazer mais resultados aqui nas tarefas diárias, então eu vou lhe confiar 5 talentos. Ao outro, eu percebo que ele também tem habilidades, mas é um pouco mais retraído, eu vou confiar 2 talentos. E ao último, eu vou confiar 1 talento e vou ver como é que ele se sai. E assim a gente sabe como é que aconteceu a história. O que tinha 5... foi lá, negociou esses talentos e conseguiu dobrar esse valor, conseguiu trazer outros 5 para o seu senhor. O que tinha 2 talentos, o que recebeu 2 talentos, também conseguiu negociar esses talentos, dobrar esse valor, trazer mais 2 talentos ao seu senhor. E o que recebeu apenas 1 ficou com medo de perder, porque o seu senhor era um homem severo. E ele foi e enterrou aquele talento, que era uma das formas mais seguras de se guardar alguma coisa naquela época, era enterrando. Uma vez que você enterrava um talento que acabaram de deixar aos seus cuidados, você se eximia de toda a responsabilidade caso acontecesse alguma coisa com aquele talento. Diferente se você guardasse em qualquer outro lugar, aí você seria responsável por restituir caso aquele talento fosse perdido. Então ele foi e escondeu aquele talento, enterrou. E quando o Senhor voltou, por mais que ele lhe devolvesse o que era seu por direito, ele foi chamado de servo mau e preguiçoso. Por quê? Ele tinha um recurso na mão, ele tinha algo que ele poderia usar para servir, para multiplicar, para fazer valer aquela confiança do Senhor nele. Mas por medo de falhar, ele deixou aquele talento enterrado e aí foi-lhe tirado até mesmo aquele único talento. Exatamente. E dado ao que tinha mais. Exatamente.
Olha que interessante. Então, para você que quiser essa referência bíblica, nós estamos falando da parábola dos talentos, está em Mateus, capítulo 25, iniciando no versículo 14. E isso me chama a atenção porque nós temos aqui 3 categorias de pessoas. Essas 3 categorias de pessoas, elas estão bem claras. Uma dessas pessoas é a que recebe os 5 talentos, ela é muito ávida, muito rápida, ela provavelmente já tem dentro dela um projeto, um plano. No momento que ela receber aquilo, ela já vai sair multiplicando, porque ela já tem muito claro o que ela vai fazer com os talentos dela. Basicamente assim, se você recebesse 1 milhão agora, o que você faria? Então, você vai ficar pensando, então você não é o cara dos 5 talentos, porque o cara dos 5 talentos, no momento que falar assim, ó, tá aqui servo bom, 5 talentos para você, 1 milhão na sua mão, já sabe o que fazer para transformar em 2, 3, 4, 5, já sai correndo negociar isso, já volta, olha aqui, ó, já multipliquei, já tripliquei esse valor. Se você é o tipo do 2, você é o tipo assim que vai receber o talento, vai dar uma analisada, olhar o terreno, vai pensar, ainda vai estudar, será que, por onde eu vou, como eu faço, teu plano não está totalmente completo, mas você vai tentando, vai fazendo, você não desiste, você segue e você multiplica esse talento. Então o primeiro, ele já tem o plano pronto, já é o cara, ele sai fazendo, ele não está nem aí para nada, ele simplesmente vai e resolve a parada. Você conhece gente assim? Aquele cara, quando você entrega alguma coisa na mão dele, ou quando surge uma ideia, ele já sai colocando em prática, e já sai multiplicando e sai fazendo isso acontecer. Esse é o personagem do tipo 1 ali na parábola. O personagem do tipo 2 é aquele que recebe a mensagem, recebe o talento, recebe a informação, recebe o recurso e fica estudando o mercado, como que ele vai fazer, como vai ser. Ele é o mais conservador, ele está ali aplicando no CDB, na letra de câmbio, no Tesouro Direto, ele está fazendo isso aqui, está seguindo o Primo Rico, ele está fazendo aquelas coisas ali, sabe? Para tentar chegar nos finalmente. Mas ele vai chegar, ele vai conseguir também multiplicar aquilo, ele vai conseguir fazer a entrega. E o do tipo 3... o do tipo C, é aquele que vai... O primo sentado. É aquele que vai esconder o talento, é aquele que vai dizer eu não sei fazer nada, é aquele que fica com medo da crítica, com medo da falha, com medo... não vai fazer nada, ele vai ficar em casa esperando pelos outros, ele vai dizer... pô, por mim, ó, coitado de mim, eu não sei fazer, eu não consigo, eu não tenho habilidades, então ele vai fazer isso. Agora o que eu quero chamar a atenção para você, que tanto o tipo 1, tipo 2, tipo 3, todos eles receberam um talento, pelo menos um. Um recebeu 1, outro 2, outro 5. Então, pelo menos um, todos receberam. O que eu quero dizer é que tanto eu, quanto você, quanto vocês que estão assistindo agora, todos nós recebemos pelo menos um talento. Pelo menos um talento. E qual é o talento que você recebeu e você está tentando enterrar? E sabe um detalhe interessante também do tipo 3, como você falou? Ele ficou pensando na personalidade do Senhor dele. Eu sabia que o Senhor era um homem severo. Ele fala aqui no versículo 24, né? Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Ele ficou preocupado com a personalidade do Senhor dele. Ficou pensando, não, mas ele é mau, ele é cruel, ele é algo assim, eu não posso fazer isso, eu não posso de repente falhar diante dele. Aquilo não era sobre o Senhor, era sobre você, era sobre o servo, no caso, vamos falar de novo. Aquilo não era sobre o Senhor, era sobre o servo, era sobre o desempenho que ele teria com aquele talento na mão. O Senhor já havia confiado nele, antes mesmo de tudo começar, porque senão ele não teria entregue um talento na mão do servo. A gente viu aqui em uma pesquisa que um talento naquela época representava o salário de 15 anos de um trabalhador comum. Então imagine, era um valor considerável que tinha sido colocado na mão dele. Então ele já havia recebido a confiança do Senhor. Está aqui, no pior caso, você entrega aos banqueiros e me traz os juros do que eu te passei aqui, se você não tiver habilidade de negociar. Mas ele, ao invés de se concentrar no que ele poderia fazer, ele se concentrou no que poderia acontecer de ruim, caso o Senhor voltasse e ele não tivesse tido um desempenho tão bom com aquilo. Então, quantas vezes nós recebemos oportunidades na vida e a gente fica pensando, nossa, mas a pessoa que ofereceu esse negócio, essa proposta para mim, eu não sei não, viu? Eu ouvi umas histórias meio esquisitas sobre ela.
eu não sei se é uma boa ideia, não sei se é um ramo muito interessante, porque eu tô ouvindo ali que a inteligência artificial vai superar esse ramo. A gente já começa a confabular um monte de coisas ao redor de tudo aquilo, sendo que, na verdade, o foco tá ali, é o talento. O que você vai fazer com o talento? Como Qual você vai oportunidade multiplicar? Qual oportunidade que você você vai recebeu, aproveitar? né? Então, a ideia é focar aonde interessa, né? E esquecer essa parte ao redor. O Senhor, se ele foi mal, se ele tinha alguma questão de moralidade ali, é um problema dele com Deus, que não dizia respeito ao servo. A respeito dele, dizia o que ele faria com o talento. E através do que ele faria com o talento, quais habilidades ele iria desenvolver? A habilidade de se comunicar melhor, de negociar melhor, de se arriscar mais, de aprender novas habilidades, né? De aprender, sair da sua região e procurar um outro lugar. Então, quem ele se tornaria depois de multiplicar aquele talento? Era muito mais sobre isso do que sobre quem era o Senhor. Exatamente. E começa pensando o seguinte: para ele fazer algo, para multiplicar isso, ele teria que sair, em primeiro lugar, da zona de conforto dele. Ele teria que abandonar o velho eu, ele teria que abandonar o velho pensamento, ele teria que abandonar a convivência dele naquele meio das 5 pessoas com quem ele mais convive. Eu volto a reforçar, se você quer... Você gosta de cutucar isso? Se você quer colocar o seu talento em prática, é porque nós estamos iniciando uma série e ela é perdendo o medo de se expor. Então, você vai começar um exercício, o primeiro exercício é escrevendo lá quem são as pessoas que você tem que confrontar em primeiro lugar. Quem são as pessoas que você tem que olhar para ela, no rosto dela, no olho dela e falar assim: olha, a partir de hoje eu deixo você e sigo, porque eu preciso avançar e você está me prendendo, está me segurando. Pode ser, fala isso mesmo. Claro que você não vai separar no teu casamento o seu cônjuge dizendo: você está sendo uma âncora na minha vida, está me travando. Não é. O que eu quero dizer para você é que para você exercer o seu talento, para você multiplicar o seu talento, para você exercer o seu dom, boa parte das vezes você, ao refletir, vai ver que o meio onde você vive, ele trava você. As pessoas com quem você convive travam você. Então é importante que você olhe para essas pessoas com amor no coração, mas que você deixe e siga o seu caminho. Não que você vai abandonar o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, sua esposa, não é isso. Mas você vai direcionar o seu talento, você vai direcionar a sua mente para um outro foco. E qual é esse foco? Sempre colocando Cristo como alvo, sempre pedindo para Ele orientação, mas você vai deixar esse meio que você vive, das 5 pessoas com quem você mais convive, porque elas estão deixando você naquela média e não deixa você multiplicar o seu talento. Então você vai buscar um novo grupo, novos mentores, novas pessoas que vão andar com você, que vão ajudar você para que você consiga avançar para o próximo nível e trazer essas pessoas que ficaram lá esperando, trazer essas pessoas para o próximo nível também com você, se elas assim o desejarem. Mas lembre-se, o seu talento requer que você saia da sua zona de conforto se você quer multiplicá-lo. Se você quer exercer o seu talento, se você quer exercer o seu dom, você primeiro precisa descobrir qual é, sair da sua zona de conforto, tomar consciência disso, pensar sobre isso, refletir sobre isso e avançar. É isso que você precisa fazer. É isso aí. Seguindo aqui então em Mateus 25, versículo 29. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então significa, o que podemos concluir com isso? Quanto mais você exercita o seu talento, quanto mais você coloca em prática, mais disso você tem. Então no começo pode ser muito difícil. Então eu digo que você tem difícil, fácil e simples. Muito difícil, porque eu não descobri exatamente como colocar o meu talento em prática. Muito difícil. Então ele é difícil até você descobrir que tem um talento e começar a fazer. Muito difícil, muito difícil, muito difícil, difícil. Difícil, difícil, difícil. Não tão difícil, não tão difícil. Fácil. Então agora eu já tenho proficiência nisso. Então, ao repetir várias e várias vezes, eu transformei algo que era muito difícil em algo que é fácil. Quando ele se torna fácil, eu faço no piloto automático, faço com maestria, faço com simplicidade. Eu simplesmente faço. Em qualquer lugar eu faço. O exemplo que eu falei agora de um dom que eu acredito que eu tenho, que é o de falar em público. Então, no começo muito difícil. Depois se tornou fácil, tanto é que eu fui orador da minha turma na universidade, na faculdade,
tive a oportunidade de falar para milhares de pessoas em palco, escrever livro, viajar, bastante me expor. Eu me lembro perfeitamente que depois de 11 dias de UTI, no nascimento do Guilherme, que ele ficou na UTI, depois de 11 dias, exatamente no dia 13 de fevereiro, dia do nosso aniversário de casamento. Nosso aniversário de casamento, e o dia que o Guilherme saiu da UTI, eu estava viajando, embarcando para a Alemanha, para um evento, e eu tive a oportunidade de palestrar nesse evento. Então, falando em inglês, no pessoal que falava alemão, né? E eu lá naquele local muito frio, e eu me comunicando com eles, e eu agradecendo a Deus: Senhor, obrigado por me colocar aqui diante dessa nação, dessas pessoas diferentes. Eram muitas pessoas, sei lá, mais de 2.000 pessoas provavelmente estavam naquele evento, e eu estava tendo a oportunidade de falar com eles. Fui ao palco, estava conversando ali com eles, dialogando, falando da nossa experiência no Brasil, no trabalho que eu vinha executando, e fui muito bem recebido por eles. E ali eu agradecendo a Deus: Senhor, olha onde o Senhor me trouxe, olha onde o Senhor me colocou, obrigado, só posso agradecer. Mas isso era muito difícil no início, extremamente difícil. Quantas barreiras, difícil falar em público, difícil atravessar o oceano, estar num outro continente, estar num outro país, num outro idioma, tudo muito difícil. Mas você vai praticando, você vai exercitando, e você vai se tornando proficiente. Então aquilo que era muito difícil se tornou fácil. E agora, por se tornar fácil, eu começo a fazer isso mais vezes, e começo a ensinar outras pessoas a fazer. Eu começo a lapidar, buscar descobrir o diamante que está guardado dentro dessas pessoas, começo a trazer isso para fora e começo a incentivar para fazer, como a gente tem feito, né? Eu vejo com você falava para mim: eu tenho dificuldade de falar na frente da câmera, eu tenho dificuldade. Começamos a fazer, olha você falando agora. Então agora a gente vai extraindo esse diamante das pessoas, vai lapidando, vai mostrando, vai aparecendo esse dom que estava escondido ali dentro de você. Então agora, quando você passa a ensinar, quando você passa a exercer o domínio mesmo sobre essa área da sua vida, sobre essa situação, você agora ensinando, você está proficiente. Então aquilo que era muito difícil se tornou fácil, e agora se tornou simples. Então ele se torna simples porque você coloca em prática e você traz outras pessoas para você compartilhar isso. Então entregue o seu dom, não importa qual seja o seu dom, entregue o seu dom todos os dias, se exponha um pouco, coloque você em situações de exposição. Muitas vezes eu fiz isso. Eu não sabia sobre algo e dizia: não, eu sei, mas eu não sabia. Mas isso me obrigava a aprender sobre aquilo e a buscar conhecimento sobre aquilo. É claro que eu não ia sair feito um louco dizendo: não, eu sei fazer uma cirurgia cardíaca. Não é isso. Não é disso que eu estou falando. Estou falando do dia a dia, das centenas de habilidades que você tem, ou até das milhares de habilidades que você tem, que você só vai saber que tem quando você se confrontar, se colocar em ação para atuar nesse palco da vida, para você sair dos bastidores, abrir as cortinas e atuar, entregando o seu dom para abençoar outras vidas, outras pessoas. Bem, e para concluir, queremos deixar uma palavra final que está em João, capítulo 15, versículo 16. Pode ler para nós? Sim. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto. Um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. Amém. Então, se você não sabe qual é o seu talento, saiba que foi Ele que te escolheu e já te entregou essa cesta de talentos na sua mão, está dentro de você, já te entregou isso, foi Ele que te escolheu. Então agora busque essa revelação, se entregue a Ele, se chegue a Ele, Ele vai se chegar a vós, Ele vai revelar para você esses talentos e você vai frutificar, porque Ele diz exatamente isso: dê fruto, dê frutos. Então, para você frutificar, você precisa pensar como uma semente, ela germina. Você precisa internalizar essa semente na terra, regar, ela vai crescer, ela vai brotar, ela vai germinar. Então, você vai buscar dentro de você esses talentos, vai buscar dentro de você essa provisão divina e você vai colocar isso para fora, você vai frutificar. E o fruto serve para quê? Ele serve para gerar novas árvores e serve para você aumentar o teu celeiro, mas serve principalmente para você alimentar o próximo. Para isso que serve o fruto, para alimentar o próximo.
Então, vai servir como sombra para outros, vai servir como refrigério para outros, vai servir como direção para outros, como caminho para outros, vai servir principalmente como alimento. Então você vai ser transbordante na vida de outras pessoas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Então, pessoal, é isso aí. Desejamos uma ótima semana, uma excelente semana, que a sua identidade seja renovada, que você esteja cheio do Espírito Santo de Deus, o Consolador na sua vida, para que você possa frutificar mais e mais, colocar os seus talentos em prática. Bora lá? Isso aí. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Jesus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Espírito Santo sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ótima Amém. semana. Em nome de Jesus. Ótima semana.